Deus trouxe você aqui por um motivo. Talvez aquilo que você perdeu não seja o fim da sua história, mas o começo do maior agir de Deus na sua vida. Porque muitas vezes o que parece uma grande perda é exatamente o caminho que Deus usa para revelar algo muito maior. Antes de terminar este vídeo, você vai entender por que Deus nunca depende daquilo em que nós colocamos nossa segurança. Em 1962, durante a Copa do Mundo, aconteceu algo que parecia colocar fim ao sonho de milhões de brasileiros. Logo nos primeiros jogos, Pelé, considerado o maior jogador da seleção, sofreu uma lesão e ficou fora do restante da competição. Imagine o sentimento do povo naquele momento. A esperança parecia ter ido embora junto com ele. Muitos acreditavam que, sem sua maior estrela, conquistar o título seria impossível. Talvez você também esteja vivendo algo parecido. Quem sabe perdeu uma oportunidade, um emprego, um relacionamento ou até alguém muito importante. E por causa dessa ausência, seu coração começou a acreditar que não existe mais esperança. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa confiança nunca deve estar em pessoas ou circunstâncias. Como está escrito, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmos 27, 1. Enquanto todos olhavam para aquilo que havia sido perdido, Deus já preparava uma nova maneira de cumprir o propósito. E talvez seja exatamente isso que Ele esteja fazendo na sua vida hoje. Se essa palavra já começou a falar ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é a minha fortaleza. Você sabia que nem sempre o maior problema é aquilo que perdemos, mas o lugar que essa perda ocupava dentro do nosso coração? Nos próximos minutos, você vai descobrir uma verdade capaz de fortalecer a sua fé, mesmo quando tudo parece ter saído do lugar. Depois da saída de Pelé, o Brasil tinha dois caminhos: desistir ou confiar que ainda havia um propósito maior. E foi exatamente isso que aconteceu. Outros jogadores assumiram a responsabilidade, especialmente Garrincha, e a seleção continuou avançando até conquistar o título mundial. Essa história nos ensina uma verdade profunda. Deus nunca limita os seus planos a uma única circunstância. Quando uma porta se fecha, Ele continua sendo o Deus que abre outra. Quando um recurso acaba, Ele continua sendo o Deus da provisão. É por isso que tantas vezes Deus permite que algo saia de cena. Não para nos destruir, mas para mostrar que a nossa segurança precisa estar nele e não nas coisas que podem desaparecer. A palavra de Deus declara: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 27. Pense por um instante em que você tem colocado a sua confiança: em um emprego, em uma pessoa, na sua estabilidade financeira, na sua própria capacidade. Todas essas coisas podem mudar de um dia para o outro, mas Deus permanece o mesmo. Quando nossa confiança está firmada nele, nenhuma perda tem o poder de destruir a esperança que Ele plantou em nosso coração. Talvez Deus esteja usando este momento para tirar seus olhos daquilo que é passageiro e colocá-los naquele que nunca falha. Porque quando Deus é o fundamento da nossa vida, até as perdas podem se transformar em testemunhos. No final, não é a ausência de algo que define a nossa história, mas a presença de Deus caminhando conosco. Se você acredita que Deus continua guiando os seus passos, escreva nos comentários: minha confiança está em Deus. Se você está passando por uma luta, talvez esta seja a parte mais importante desta mensagem. Porque quando tudo parece perdido aos nossos olhos, Deus pode estar preparando o momento em que a sua glória será ainda mais evidente. Não saia deste vídeo sem ouvir isso. A ausência de Pelé não cancelou o sonho do Brasil. Aos olhos humanos, parecia o fim. Mas, aos poucos,
Ficou claro que o propósito era maior do que qualquer jogador. É assim que Deus também age conosco. Muitas vezes pensamos que um sonho acabou porque uma porta se fechou, um relacionamento terminou, uma oportunidade foi perdida ou um plano não aconteceu como imaginávamos. Mas Deus nunca fica sem recursos para cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia nos lembra: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55, 8, 9. Quantas vezes insistimos em acreditar que Deus só pode agir de uma determinada maneira? No entanto, Ele frequentemente nos surpreende, mostrando que seu poder vai muito além da nossa compreensão. Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que ainda vai construir na sua vida. O que foi embora pode ter sido importante, pode até ter deixado um vazio, mas nunca foi maior do que o Deus que escreveu a sua história antes mesmo do seu nascimento. Não permita que uma perda faça você esquecer das promessas de Deus. Aquele que abriu o mar para Israel sustentou Elias no deserto e ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua governando todas as coisas. Se ele começou uma obra em sua vida, nenhuma circunstância tem autoridade para impedir o cumprimento do propósito dele. Se essa verdade fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Deus cumprirá suas promessas. Pouca gente percebe isso. Deus nunca perde o controle da história. Aquilo que parece o fim para nós pode ser apenas o início de um novo capítulo escrito pelas mãos dele. Guarde esta verdade no seu coração até o final. Quando o Brasil viu Pelé deixar a Copa de 1962, muitos acreditaram que o sonho havia acabado. Mas no momento em que todos enxergavam uma derrota, Deus nos deixou uma lição que atravessa gerações. Nenhum propósito verdadeiro depende de uma única pessoa, de um único recurso ou de uma única oportunidade. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse sentimento. Algo saiu da sua vida e você pensa: agora não tem mais jeito. Mas Deus trouxe esta mensagem para lembrar que a sua esperança nunca esteve naquilo que foi embora, e sim naquele que permanece para sempre. A palavra de Deus declara: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Isso significa que até as perdas, os atrasos e as mudanças inesperadas podem fazer parte de um plano maior que você ainda não consegue enxergar. Deus continua trabalhando nos bastidores, preparando caminhos onde você vê apenas obstáculos. Por isso, não desista da sua caminhada. Continue orando, continue confiando e continue esperando. O mesmo Deus que sustentou homens e mulheres de fé ao longo da Bíblia também está sustentando você neste exato momento. Lembre-se, aquilo que saiu da sua vida pode ter sido importante, mas nunca foi maior do que o Deus que escreveu a sua história. Quando Deus está no controle, nenhuma perda é capaz de cancelar o destino que Ele preparou para você. Se esta mensagem falou com você, escreva graças a Deus, deixe seu like, se inscreva no canal Graça Diária e ative o sininho para receber uma palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe.